Olá, começa agora o Multicidades, um espaço para debater as questões mais relevantes do dia a dia dos municípios gaúchos. Ao longo do mês de julho estaremos na segunda temporada do programa. O assunto de hoje são as ações de estímulo à economia do Rio Grande do Sul e como elas vão ser tomadas. E estou aqui hoje no estúdio com o William Musicante, que é CEO da Musicante Assessoria Contábil. Aqui, nesse pós-enchente, muita gente está retomando, e a economia precisa acontecer justamente não só para a vida das pessoas melhorar, mas por uma questão de tudo ou nada. Tem gente que não tem escolha, tem gente que ficou pelo caminho, não conseguiu manter o seu negócio, já veio de uma pandemia e de uma situação agora. Mas tu atende várias empresas que foram atingidas e também não. Primeiro, as que foram atingidas, o que dá para fazer e o que elas estão fazendo para conseguir retomar o crescimento e fazer a economia girar? Legal, Márcio. Bom, as empresas que foram atingidas, primeiro é lamentável, tudo que aconteceu no Estado, mas várias medidas têm sido informadas e medidas que foram tomadas também pelo governo federal, governo estadual, dentre elas créditos que estão sendo liberados, via bancos estatais e cooperativas de crédito, o Banrisul também. Agora, essa semana, foi liberado o programa do Ministério do Trabalho, onde dá um salário mínimo para cada funcionário pelo período de 2 meses. Então, todas as empresas que chamamos da mancha, ela tem direito a receber por funcionário esse salário mínimo pelo período de 2 meses, na folha de julho e na folha de agosto. A gente tem também algumas ações do governo do Estado na questão de ICMS, com incentivos de isenção de ICMS para a compra de ativo imobilizado para aquelas empresas que perderam suas máquinas, seus aparelhos. O que é compra de ativo imobilizado? Legal. Para o pessoal que está... Bom, ativo imobilizado seria todas as máquinas, equipamentos, móveis, utensílios, veículos, que são necessários para que uma empresa opere. Interessante. Então, por exemplo, se uma empresa ela revende veículos, então o veículo que ela revende não é um ativo imobilizado, é um produto que ela utiliza para obter a sua receita. Mas para as empresas que precisam de caminhão para fazer a entrega, então ela é um ativo imobilizado. Boa. E a gente sabe que essa catástrofe assolou empresas com grandes frotas, maquinário. Então, quem quiser adquirir esse ativo imobilizado novamente, o Estado está isentando de ICMS até o final do ano. Então, essa é uma operação que já está sendo difundida e está sendo bem utilizada pelos empresários. Temos as ações também do Sebrae, por exemplo, que também está dando um apoio para as empresas, e os municípios. A gente vem acompanhando tanto aqui na região metropolitana, capital, os municípios têm conseguido despender um valor de título de empréstimo para as empresas com juros zero, E então normalmente as empresas procuram os bancos e recebem esse valor. Bacana. Alguns a título perdido, mas boa parte com juros zero. Então, às vezes não é suficiente, mas eu acho que é um começo. Bacana. Tu atende vários empresários que cuidam de, pode ser 100, 200 ou vários funcionários, empresas grandes. Como é que eles estão hoje lidando com isso para administrar essa fase? Quais são as angústias, Quais são as dores que esse pessoal está passando e que tu está auxiliando o pessoal a atravessar isso? Porque quando tu vai lá e senta com o teu contador, é o cara da confiança, é o cara que está te ajudando, Como que tu está auxiliando hoje nessa parte comportamental? Certo. O que a gente precisa destacar é que os nossos empresários são muito resilientes, O que a gente percebe, assim, que o pessoal não desiste, O pessoal está aí predisposto a retomar suas atividades e eu acho que isso é o mais importante. A gente aprendeu muito na pandemia. A partir da pandemia, eu digo que a pandemia era algo que assolava a nível mundial, Então, não tínhamos para onde correr. E hoje, graças a Deus, a gente tem uma catástrofe estadual, mas a gente também tem recebido apoio de muitos estados, inclusive até de fora do país, A gente recebeu contatos, inclusive de ONGs de fora do país, dos Estados Unidos, por exemplo, que estão aportando dinheiro para algumas empresas onde elas estão fazendo operações e doando, principalmente casas, para quem foi atingido pelas enchentes. Então, quando a gente recebe lá um empresário, a primeira coisa é a gente fazer um afago e dar um apoio, trazer algo otimista para essas empresas. E depois é tentar entender aonde que é mais importante que ela... qual é o primeiro passo, onde ela vai atuar.
né? Se ela precisa de mais tempo para voltar a trabalhar, então o que a gente vai fazer primeiro com o departamento pessoal dela, né? Perfeito. Se vamos dar férias coletivas, o que a gente vai fazer? Isso é importante olhar, porque do outro lado a gente tem também famílias que estão lá isoladas e precisam também desse apoio, precisam entender que elas vão ter o seu emprego de volta, né? Então, para quem é colaborador dessas empresas, precisa ter essa certeza de que, opa, eu vou poder voltar, essa empresa vai voltar a operar. Então, trazer essa comunicação para os funcionários é muito importante, trazer essa retomada. E tu é o cara que fala a verdade, né? Tu chega na frente do empresário e diz, tia, tu precisa tomar essa medida. Quais são as medidas hoje para aquela empresa que já não estava tão bem, que já antes mesmo da enchente tinha certas dificuldades e agora ela chegou num limite realmente difícil? Tem alguma maneira, alguma metodologia para essa empresa conseguir passar por essa fase e até depois crescer? Legal. Uma coisa que é importante também a gente destacar que durante sempre que acontece uma catástrofe dessas, numa pós-catástrofe a gente tem várias áreas que elas acabam se desenvolvendo. Se a gente voltar, por exemplo, a partir do furacão Katrina, os números mostram que catástrofe, os números de desenvolvimento daquela região foram muito bons. E aqui no Rio Grande do Sul, a gente também espera, né, um incremento de quase 50 bilhões de reais na economia. Isso representa quase 10% do PIB do estado do Rio Grande do Sul. Então, quando a gente recebe um empreendedor, um empresário, a gente faz ele pensar fora da caixa, né? Por onde ele pode buscar uma oportunidade, né, a partir de um evento desse. E tem várias oportunidades. Mas o primeiro passo é a gente fazer o dever de casa, né? O grande problema é que, às vezes, as empresas elas já vinham mal, independente de catástrofe, independente de pandemia, porque elas têm deficiências de gestão, né? Então, o empreendedor, ele é bom, às vezes, em uma coisa, mas ele tem uma dificuldade na questão de gestão. E isso é fundamental, né? O tema de casa, para quem é empreendedor, olhar as contas, o que entra, o que sai, precificação, isso aí é primordial, independente de qualquer situação climática que a gente venha a ter. E quais são os erros que o pessoal já cometia antes e que ainda podem comprometer o trabalho, né? Tu falou de precificação, cuidado com as pessoas, né? Quais são os pilares dessa gestão hoje que a gente sabe, cuidou dos clientes, cuidou dos fornecedores, cuidou das pessoas e cuidou das finanças, já tem uma base mais consolidada para conseguir tocar o teu negócio adiante. Mas hoje, existe um passo a passo para que o cara... Onde ataca primeiro? Onde vai depois? Quais são a esteira de soluções? Certo. Perfeito, Márcio. Acho que esses 4 pilares eles são fundamentais, né? O que a gente fala, a questão da precificação, né? Ela é primordial e a gente vê que, em muitos casos, o empresário tem uma dificuldade de fazer isso, né? Então, formatar preço é algo que é fundamental, porque senão a empresa ela começa um problema. Se eu estiver vendendo e eu não sabendo a margem que eu estou operando, eu posso muito bem estar trabalhando e pagando para trabalhar, né? Então, quando a gente vê muitos casos, os empresários costumam muito aplicar um percentual sobre o preço de compra do produto, né? E não é assim. Na verdade, a gente precisa entender o que é o rateio das despesas fixas, a gente precisa entender de comissão e o lucro vem lá embaixo, né? Imposto também. Então, às vezes os empresários dizem que a carga tributária é muito alta, né? Mas se eu boto essa carga tributária dentro do meu preço e o mercado está disposto a pagar, então quer dizer que o imposto faz parte do meu negócio, né? Senão não faz sentido eu ser empreendedor, né? Eu tenho opção, eu posso ser CLT, eu posso ser empreendedor. Mas se eu for empreendedor, eu tenho que jogar as regras do jogo, né? Não tem como, né? É que nem eu digo, não dá para jogar futebol e não observar as regras do jogo. E empreender do mesmo jeito. Depois, segundo passo, né? Cuidar das pessoas. É importante ter uma equipe motivada, né? Observar os deveres, né, de cada um, dar os seus feedbacks necessários. Então, isso é uma parte importante. Depois, a gente tem que cuidar, hoje, preponderantemente, das questões de marketing. Então, ainda hoje, a gente vê muitas empresas que não conseguem se comunicar com o mundo externo, né? Hoje, alguma empresa hoje que não vende, que não utiliza ferramentas digitais, ela tem muita dificuldade de crescer. E, às vezes, as pessoas têm um monstro, né? Como se fosse muito difícil. E, às vezes, não é, né? Às vezes, essas informações, inclusive, elas estão de forma gratuita, né? na internet, mas a gente precisa se dedicar. Mas, de forma geral, né? Os empreendedores, eles são muito atribulados. Então, assim, o dia a dia passa sendo muito corrido e é que nem eu falo, né? Quem não consegue parar e pensar
não consegue ganhar dinheiro, né? Perfeito, e é interessante isso. Entende as regras do jogo, cuida das pessoas e com os clientes, cara, o que tu sente hoje das empresas que estão dando certo, que tu já atende, que os clientes estão gostando e estão comprando e estão fazendo a diferença? Tem algum diferencial hoje? Existe algum cliente teu com algum case que estão fazendo os clientes não só comprarem, como fidelizar? Certo. Eu vejo que essa questão da mídia é algo que é muito importante. Por quê? Porque quando eu faço fixação de marca, né, quando eu consigo estar exposto e passar essa informação para o cliente assim, de forma recorrente, então quem não é visto não é lembrado, né? Então, quanto mais eu sou visto, mais lembrado eu sou. E aí, essas campanhas, né, elas normalmente elas se discorrem e tem que cuidar muito dessas campanhas quando as pessoas... em datas especiais, principalmente. Boa. Né? Então, Quando a gente tem o cavalo encilhado, né? O Dia das Mães para muitas áreas, muitos nichos é melhor que o Natal, né? Exato. E não é só as datas que já são feriados ou datas consagradas, pais, mães, Natal, Ano Novo. Tem muita data regional, tem o Dia do Apicultor para muita gente pode ser uma ação de aproximação. Uma vez lá em 13 de maio, eu vi uma vitrine com coelhinhos de verdade, sabe? Botaram lá um monte de ninho de coelhinho de verdade na vitrine e numa loja de roupa infantil, né? Não tem como não parar ali, não tem como as crianças não ficarem, né, gostar do bichinho fofinho ali, o filhote. Então, coisas às vezes fora da curva fazem a diferença, né? Criatividade. Começar a pensar nisso. É isso que a gente fala, que a gente recém comentou, né? Quem não pensa não ganha dinheiro, né? Então, a gente precisa pegar... Bom, vamos no início do ano fazer um planejamento, olhar as datas principais e atuar em cima disso, né? Olhar o que seu mercado é bom, onde é que ele pode ser mais forte, onde que ele pode explorar essas datas, né? Qual campanha fazer. O varejo em si, ele tem muitas deficiências, né? Então, quando a gente pelo menos faz um pós-venda, o consumidor já se sente com um afago diferente, aquilo surpreende ele, né? E surpreender é fidelizar, né? Então, às vezes, um ato muito simbólico já gera uma fidelização importante e provavelmente vai gerar novas vendas, né? Cuidou da venda, cuidou da receita, né? É isso aí. Vamos agora para um rápido intervalo e já voltamos. Estamos de volta agora com o Multicidades e hoje o tema são as ações de estímulo à economia no estado no pós-enchente. Estou aqui com o William da Musicante. E William, a gente vinha falando então de pilares, né? Mas tem muitas leis que facilitam ou não isso. Como é que é a lei da liberdade econômica? Explica ela para nós e como é que ela se aplica. Muito bom. Principalmente até a gente pode linkar a questão da liberdade econômica com o pós-enchente, né? Porque muitas empresas estão mudando de endereço, né? A gente está vendo essa migração grande imobiliária, né? Porque algumas empresas estão procurando locais mais seguros, né? E é justo. A lei de liberdade econômica foi uma ideia, né, de um deputado federal gaúcho que buscava desburocratizar, né, a questão das empresas. Depois os municípios do estado foram aderindo a essa lei, né, de forma pontual. E o que ela atende, né? Principalmente a questão dos alvarás, né? Então, por exemplo, hoje um empreendedor vai escolher um local para colocar a sua empresa, a sua indústria, né? Ele tem que buscar um órgão ali, pode ser a prefeitura ou o seu contador, para fazer uma viabilidade. A partir dessa viabilidade econômica, ele já vai ter certeza de que naquele lugar ele pode estabelecer a sua atividade, definida a partir do seu CNAE. CNAE é o que define a atividade, né? Cadastro Nacional de Atividades. Boa. E também o risco, né? O médio risco, o alto risco. E a partir dele, o empreendedor já vai poder entender quais ações que ele precisa tomar para deixar a sua empresa regular. Não tem hoje como trabalhar sem estar definitivamente legalizado. Então, a lei da liberdade econômica, ela veio porque muitos CNAEs foram colocados como de baixo risco. Então,
esse impacto desburocratiza, porque a partir do momento que eu sou baixo risco, eu não preciso fazer o alvará. Na maioria dos municípios, eu não preciso, inclusive, pagar a taxa de alvará. Então, minimiza, né, esse impacto na abertura. E também deixa as prefeituras com menos demanda e, posteriormente, elas conseguem analisar aquilo que é realmente importante. Porque, às vezes, as prefeituras despendiam muito tempo, às vezes, com um pequeno comércio que não tinha nenhum risco, né, tanto para vigilância sanitária, meio ambiente, e aí deixava as grandes empresas ou empresas que tinham um impacto sem análise, ou demorava muito a análise dessas empresas. Então, essa lei veio para poder criar um consenso entre o poder público e o poder privado, né? Quer dizer, entre o privado. Então, ela é muito boa, ela tem dado certo, a gente tem visto que essa implantação, ela gradativamente foi atingindo todos os nossos municípios, hoje praticamente todos já têm essa adesão, e os empresários têm percebido que as coisas têm avançado de uma forma melhor. Que baita notícia, quando é bom, quando funciona, né? Ainda mais quando envolve órgão público, que normalmente as pessoas, as empresas de maneira geral, sentem uma dificuldade, uma morosidade, e se isso vai ajudar muita empresa, imagina isentando alvará, já é um baita de um avanço. Hoje, as empresas de baixo risco, em 2 dias elas, por exemplo, já têm certeza da isenção do alvará e já podem começar a operar, né? E o poder público é isso, né? Ele precisa deixar com que as empresas possam operar, porque isso é geração de receita, geração de impostos, geração de empregos, e é isso que a gente precisa hoje em dia, né? Quanto menos a gente desburocratizar, não atrapalhar, né? Não atrapalhando já é bastante coisa. Bem legal. Tia, um pouco da história de vocês. Vocês começaram, né? Começou na primeira geração do teu pai. Como é que é o desafio de manter crescendo? Quais são os desafios que hoje vocês enfrentam e como estão fazendo isso? Legal. Isso, a gente iniciou nossas operações em 1980, meu saudoso pai Longuinho Musicante. Então, agora já em janeiro de 2025, a gente completa 45 anos de mercado. Nossa matriz, né, onde iniciou, foi em Esteio. A gente já não está no mesmo endereço, a gente já passou agora para o prédio próprio, já faz algum tempo. E em 2022, nós abrimos nossa operação na capital, né, em Porto Alegre, capital gaúcha. E agora estamos em fase final de conclusão da nossa próxima unidade em São Leopoldo, no Vale dos Sinos, né? O que a gente tem implantado é trazer tecnologia, né? Trazer tecnologia para dentro dessa área, que é uma área tradicional, que é a área da contabilidade, mas focado muito em gestão dos nossos clientes, né? Fazer contabilidade, entregar as obrigações em dia, é o que a gente diz que é o básico, né? Todo contador deve fazer isso, ele é contratado para isso, né? Mas quando eu consigo pegar toda essa cancha, né? Toda essa experiência, né? E principalmente os cases de vários clientes, né? A solução que dá para um, muitas vezes ele serve para outro. Então, a gente busca muito isso, né? A gente tem uma equipe hoje que cuida muito da parte de gestão dos nossos clientes, a gente vai em loco, então a gente vai lá, visita a empresa, entende, né, os dramas. A gente falou no início, né, o empreendedor ele é extremamente trabalhador, mas ele às vezes não tem tempo de focar nessas questões burocráticas, né? A gente até tem um slogan lá no escritório que a gente diz que é tranquilidade para você cuidar de todo o resto. Porque aí a gente cuida tanto dessa parte de alvará, né? Então o meu cliente não bota pé em órgão público, a gente cuida das questões técnicas para ele, cuida das questões que são básicas e primordiais, facilita o dia a dia dele, principalmente com o pagamento dos impostos, acompanhamento, né? Não deixar, às vezes, atrasar, porque hoje o custo é muito alto quando se atrasa imposto, né? Poder também acompanhar ele na gestão financeira, às vezes a necessidade de capital de giro. A gente fala, né, buscar capital de giro externo não é ruim, né? Desde que eu saiba onde aplicar, né? Que ele não sirva para pagar a conta, né? Mas que seja para eu poder alavancar o meu negócio. Então, isso não é ruim. Então, a gente cuida muito disso, dessa parte de gestão. Nos próximos meses, a gente está também lançando o nosso programa de BPO financeiro. Então, a gente entende que o BPO é terceirização, né? Então, a gente entende que terceirização dessa parte do financeiro vai ser uma grande ajuda para as empresas, porque hoje é um setor que é necessário, é fundamental, mas dependendo do tamanho da empresa, às vezes ela tem um colaborador, às vezes esse colaborador tem algum problema, a empresa fica sem ninguém, né?
ou às vezes tem 2. Então, a gente entende que hoje a terceirização disso vai, primeiro, profissionalizar para aqueles que não têm, né? Porque a gente vai entregar um trabalho profissional em cima de relatórios, de BI, apresentados, de resultados, de acompanhamento desses fluxos e de previsibilidade. Boa. Né? Então, a gente entende que pode ser um produto aí que vai poder também deixar o nosso empreendedor com mais tempo, né? Porque se a gente tiver uma empresa cuidando do financeiro dele, que ele possa confiar, ele vai ter mais tempo para poder pensar em ações que vão alavancar o seu negócio. Que realmente é o talento dele, né? É isso aí. Empreender. O que é comum em todas as empresas que vocês estão atendendo, Porto Alegre, São Leopoldo e Esteio, são as bases de vocês. Isso. Mas tu atende empresas em outros lugares também. Certo. Né? O que é comum nelas das que estão dando certo? Existe fatores, como tu falou, que dá para espelhar, que dá para se inspirar, modelar. Quais são as coisas que funcionam hoje? Isso. Sim, hoje a gente atende praticamente todos os estados do país, a gente tem cliente, né? Que bacana. Clientes e de diversos mercados também, então a gente consegue fazer a gestão de vários negócios, né? Principalmente do agro também, que vem com muita força, né? Então é importante o agro, ele também vem se modernizando com o tempo e é um mercado muito interessante para quem vem entrando. Márcio, o que a gente fala assim, em case de sucesso, por incrível que pareça, é aquele empreendedor que consegue fazer pelo menos o básico bem feito. A gente percebe isso, né? Claro, a gente vai ter supra casos, né? Casos assim dimensionados, mas a gente entende assim que aquele empreendedor que consegue fazer o que a gente vem falando desde o início do programa aí, aquele básico, consegue cuidar do financeiro, consegue fazer um planejamento estratégico, nem que seja mínimo, né? Entender para onde a sua empresa vai, né? Olhar a sua empresa para daqui 5 anos, para daqui 10 anos, né? O mercado, ele é muito rápido, né? Então, às vezes, aquele produto que você está vendendo, aquele serviço que você está prestando, se você olhar daqui 10 anos, ele pode ser que ele não seja mais necessário e suficiente. Então, a gente tem que estar o tempo todo com a corda esticada e pensando, bom, o que eu vou fazer, né? Qual é a minha contingência, né? Que eu vou adotar a partir de que eu tenho um problema. Na questão das enchentes, a mesma coisa. A gente teve um case, né, que foi a pandemia, um case muito negativo. A gente teve um case agora das enchentes. Então, as empresas precisam ter o quê? Planos de contingência. Né? Eu ouço alguns clientes falando assim, eu tive muitos problemas, mas pelo menos eu tinha um valor guardado, eu tinha uma reserva que me fez voltar a funcionar. Né? O problema é aquele que está zerado, tipo, sair do status zero de novo, ou tu tem que voltar para trás buscar dinheiro, às vezes não é tão fácil. Então, a gente tem que ter isso em mente, né? E se acontecer de novo, né? O que eu vou fazer? Quais são as minhas etapas? Os cenários... É o que a gente fala, né? O plano de evacuação, qual é que é? Prepara para o pior, mas espera o melhor. Na faculdade, a gente tem uma máxima que diz que o contador, ele é pessimista, né? E eu digo que eu não sou pessimista, eu sou precavido, né? Boa. Eu gosto de trazer sempre para o meu cliente notícias boas, né? O que de bom, trazer para ele um panorama diferente, mas não esquecendo de pensar, pô, mas e se acontecer algo errado? O que a gente vai fazer? Né? Se esse resultado que você está buscando aí, se ele não acontecer, o que a gente pode fazer? Fazer o cenário pessimista e otimista e conseguir girar nele. Uma pergunta para chegar encaminhando para o final. Qual estado do Brasil hoje que vocês atendem já está mais na frente que o Rio Grande em algum processo? E cidades aqui, tem uma diferente da outra que já serve como modelo? Certo. É sabido que Santa Catarina ela está um pouco na nossa frente na questão de incentivos tributários, mas é preciso lembrar que o nosso estado e o governo, eles também têm buscado isso, sabe? Muitos empresários não conhecem, muitos empresários não têm essa informação, mas desde 2021 nós já temos alguns incentivos, principalmente para comércio exterior, que são muito semelhantes com o que já tem no estado de Santa Catarina. O que a gente entende que é ruim é que essa informação não chega na ponta, não chega para quem precisa. Mas isso já existe, né? Claro, Santa Catarina já tem isso há mais tempo, então muitos empresários acabam utilizando isso. Mas eu acho que o estado do Rio Grande do Sul, ele tem feito seu tema de casa, né? Eu acho que a gente tem aí um futuro bem interessante, porque a gente possa trilhar. Acho que o empreendedor tem já várias ferramentas que ele possa se nortear.
A Secretaria da Fazenda também tem feito um bom trabalho, tem modernizado processos e tem deixado com que as coisas fiquem mais transparentes. Boa. Dentre os municípios, hoje a gente vê assim, uma padronização. Tá? Claro, por exemplo, o nosso município, Esteio, né? Onde a gente tem uma matriz. Acho que até por ser um município menor, ele tem algumas facilidades, né? Foi o primeiro município que aderiu à Lei da Liberdade Econômica a nível Brasil. Né? Então, hoje, para empreender, ele é um bom município. Né? Claro, a gente tem uma dificuldade diária, né? Por ser um município relativamente pequeno, mas ele está muito bem. Acho que, principalmente agora, para quem vai assumir, né, os próximos mandatos, o ano que vem, eu acho que cuidar dessa parte das secretarias de desenvolvimento econômico aí é muito importante. Muito bom. William, te agradeço, bem esclarecedor, didático, fácil de entender para tanto quem é empresário quanto quem não é, saber tudo que está envolvido e o que precisa ser feito para fazer o feijão com arroz, como tu falou, e retomar tudo o mais rápido possível aqui no Rio Grande. Obrigado pela participação. Márcio, muito obrigado também pelo convite. Valeu. Então, gente, hoje o Multicidades fica por aqui. Se você quiser rever essas e outras entrevistas, é só ir no YouTube da Ubra TV.